Pronto. Hoje, Oceania, a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos gerais, físicos, um pouquinho sobre população, né, da Oceania. É um continente, embora pequeno, embora não muito falado, é um continente muito rico, né, em questão de povos nativos. A gente tem os aborígenes, a gente tem os povos ali das ilhas, né, que também a gente não escuta muito falar, mas existem vários povos espalhados pela Oceania toda. E depois também um pouquinho sobre economia, principalmente economia de Austrália e Nova Zelândia, né, que são os dois principais países. Tá bom? Vamos lá, então. Características gerais da Oceania. A Oceania é o menor continente de todos, né? A Oceania é formada pela grande ilha australiana, né? E pela a Nova Zelândia também, pequenininha aqui embaixo, e as outras pequenas ilhas espalhadas pelo Oceano Pacífico, né? Se destacam Austrália, o grandão, Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné, aqui esse pedacinho que faz parte, ele faz divisão também com como é que chama? Esqueci. Com essa área aqui do Sudeste Asiático, tá? Dentre a porção territorial da Oceania, a maior parte do território é australiano, 90% de todo o território da Oceania é pertencente à Austrália, e 62% de toda a população da Oceania também está na Austrália, tá bom? A gente divide a Oceania em 3 regiões. A Micronésia, que são as ilhas menores, aqui em cima, ó, essa região da Micronésia, Ilhas Marshall, Ilhas Malvinas, né, Palau, a própria Papua Nova Guiné. A gente tem a Polinésia aqui desse lado, né? Onde a gente tem a Polinésia Francesa, por exemplo, as Ilhas Condor e a Melanésia mais aqui embaixo, né? A Melanésia, Micronésia, ilhas menores, Polinésia, muitas ilhas, e a Melanésia, aqui mais ao sul, são as ilhas das populações negroides, né? As ilhas, ali a gente vai ter próximo à Nova Zelândia, os aborígenes, por exemplo, que a gente vai falar mais para frente, tá bom? Então, essa é a divisão geográfica, vamos dizer assim, territorial da Oceania: Micronésia, Polinésia e Melanésia. Uma outra coisa interessante aqui na Oceania é a linha internacional de data. Ela passa justamente sobre o Oceano Pacífico, sobre algumas ilhas ali da Oceania. Vocês viram isso lá no começo do ano, provavelmente com a Ana em cartografia, né? Tô lembrando então um pouquinho o que é a linha internacional de data. A LID, como a gente chama, LD, ela é o oposto, o paralelo não, o meridiano oposto ao meridiano de Greenwich. Lembra o meridiano de Greenwich, 0 graus, que passa ali na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, a linha internacional de data, então é o oposto, ela fica exatamente 180 graus depois do meridiano de Greenwich, né? E ela vai determinar a mudança da hora ao ser cruzada a linha. Quando a gente cruza para a direita, por exemplo, né? Aqui a gente vai ter um dia a menos. Quando a gente cruza para a esquerda, a gente tem um dia a mais. Né? Essa é a grande diferença aí da linha internacional de data. Ela vai ser usada para fuso horário, como vocês podem ter visto, né? Ela foi definida em 1884 para solucionar principalmente problemas comerciais, né? Muitos navios, por exemplo, que saem aqui da América do Sul, da América do Norte e passam a internacional de data, eles chegavam, por exemplo, à China, à Ásia, à Austrália, numa outra data, às vezes num fuso horário completamente diferente. Né? Então, para solucionar esse problema comercial, principalmente, se definiu a linha internacional de mudança de data, onde a gente aumenta um dia para a direita e diminui um dia para a esquerda. É um pouco inverso, quando a gente fala de fuso para direita, de fuso horário para a direita, a gente aumenta, né? E para a esquerda a gente diminui. Aqui é o contrário, para a direita a gente diminui, para a esquerda a gente aumenta, tá? Não é complicado, né?
É só prestar um pouquinho atenção. Às vezes aparece bastante questão de cartografia sobre o Dia Internacional de Data, ou pode aparecer num problema em relacionado à economia, como eu falei para vocês, de comércio, um navio que saiu de um lugar e vai para o outro, passa pela Lei Internacional de Data. Às vezes aparecem questões assim nos vestibulares, tá bom? Internacional de Data, então, passando ali pelo Oceano Pacífico, sobre a Oceania. Uma outra característica da Oceania é o Círculo de Fogo do Pacífico, né? Grande parte das ilhas da Oceania se encontra no Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma área de grande instabilidade vulcânica e também de instabilidade sísmica, né? O Círculo de Fogo é resultado da geologia da região, né? Que é marcada por vários encontros de placas tectônicas. A gente tem placas divergentes, convergentes, transformantes, né? Que estão em contato, em constante contato, e isso vai provocar essa grande atividade sísmica e grande atividade vulcânica. Tem muitos vulcões ali na região do Pacífico, às vezes ilhas inteiras são formadas por vulcões, né? E também muitos terremotos, terremotos que reverberam na Ásia, mas também que reverberam ali na Oceania. Essa característica também, além de vulcões, terremotos, os terremotos em alto mar causam tsunamis, vocês já devem ter visto isso também com a Ana, né? Em alto mar, quando há um abalo sísmico em alto mar, ele pode causar tsunamis. E as fossas oceânicas, que são regiões muito, muito abissais, né? Muito profundas do fundo do mar, tá bom? 90% de todos os vulcões ativos do planeta estão no Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Ou seja, grande parte, né? Basicamente toda atividade vulcânica, sísmica se encontra aqui no Pacífico e também na Oceania. Aqui tem um mapinha aí do Círculo de Fogo, então vai aqui, ó, desde o leste australiano, passando pelo sudeste asiático, China, Japão, aqui em cima na Rússia, pega o Estreito de Bering, que separa a Ásia da América do Norte, pega toda a costa oeste dos Estados Unidos, Califórnia ali, que também tem uma atividade sísmica muito grande com a falha de San Andreas, a América Central e aqui no sul, na América do Sul, principalmente Peru, o Chile, aqui embaixo um pouquinho da Argentina, né? Essa é o grande Círculo de Fogo do Pacífico com grande atividade sísmica e vulcânica, tá bom? Toda essa área aí. E como vocês podem ver, tem várias placas, né? A placa Sudeste Asiática, a placa norte-americana, a placa do Pacífico, a placa de Nazca, é o encontro de várias placas que vai determinar essa grande atividade vulcânica e sísmica. Beleza? É tão bom, né? Eu também acho. Inclusive, nos últimos meses, a gente tem tido, né, fenômenos não muito comuns no Brasil. A gente teve o ciclone bomba em Santa Catarina no meio do ano. A gente teve alguns terremotos na Bahia, né, de uma magnitude um pouquinho maior, de 4, 5 graus na escala Richter. Mas isso não acontece regularmente. É muito bom mesmo morar aqui no meio da placa sul-americana. E aí a gente vai para geografia física, falar de Austrália e de Nova Zelândia principalmente, tá? Eu vou trazer principalmente esses dois países que são os mais importantes, mas a gente pode falar um pouquinho mais geral das ilhas. No geral, as ilhas, elas vão ter esse relevo e essa geologia vulcânica, sísmica, e no geral as pequenas ilhas são países subdesenvolvidos, né, países mais pobres, que basicamente têm a economia marcada pela exportação de alguns produtos, principalmente produtos nativos, cocos, castanhas, sementes, né? Produtos nativos dessa região do Pacífico, tá bom? Sobre a Austrália, o relevo da Austrália ele é muito contrastante. A gente tem áreas altas, áreas baixas, áreas de deserto, áreas de floresta, né? Lembrando que a Austrália tem uma formação muito antiga, relembra lá da Pangeia, quando os continentes se separam essa parte da Oceania, que é a Austrália, ela acaba ficando meio que isolada. Por isso que a gente vai ter uma fauna e às vezes uma flora também muito específica da região. Os cangurus, eles ficaram presos na ilha australiana. Por isso que só tem canguru na Austrália. Canguru, koala, né, ornitorrinco, essas espécies só aparecem na Austrália por causa desse isolamento continental do território australiano. A Austrália, então, é o continente mais
plano do mundo, ela tem, no geral, uma planitude bem tranquila, bem suavizada, mas também existem planaltos altos, principalmente aqui na costa leste, no meio do deserto australiano também, com alguns montes que chegam, por exemplo, a 2.200 metros de altura, que é o ponto mais alto, o Monte Kosciuszko, né, que fica aqui no deserto da Austrália. E apenas o litoral tem as planícies férteis. Boa parte, embora seja um território grande, a Austrália é um dos países com o maior território do mundo, as terras férteis, elas estão nessas áreas verdinhas, né, de planícies. Então, pouco a Austrália usa uma porção muito pequena do território para agricultura, por exemplo, tá? Isso pode, inclusive, representar uma espécie de problema de segurança alimentar, né? A Austrália importa muitos alimentos da China, mesmo da África, tá? Porque não é todo o território que pode ser usado para agricultura, beleza? Sobre o clima, a gente vai ter uma diversidade climática também, embora o deserto, as áreas áridas e semiáridas ocupam grande parte do território. Aqui em cima a gente tem clima tropical, onde aparecem algumas florestas. Aqui embaixo, clima mediterrâneo, que é bem localizado, né? Algumas regiões, a gente tem na Europa, a gente tem aqui no Chile, a gente tem lá na Califórnia, e aqui no sul da Austrália também um pouquinho de clima mediterrâneo. E aqui na parte leste, que é essa área onde tem principalmente as grandes cidades australianas, a gente vai ter um clima temperado, que é aquele clima friozinho, né, com o verão quente, mas o inverno frio, né, ou seja, um equilíbrio aí de temperatura, tá bom? As temperaturas variam entre 7 e 40, né, 8 ou 80, no caso aqui é 7 e 40. Pode fazer 7 graus no inverno, pode fazer 40 graus, mais de 40 graus no meio do deserto. A pluviosidade, de modo geral, é baixa, tá? Porque, inclusive, a Austrália é banhada por correntes marítimas frias. E essas correntes marítimas frias, elas puxam a umidade do continente. Né? A gente tem a formação no deserto australiano por causa da corrente marítima fria que puxa a umidade, deixa o continente seco, por isso a formação do deserto, tá? E a aridez domina a maior parte do território. A gente tem aí o deserto Vitória, que faz menção à rainha Vitória, né, da Inglaterra. Inclusive, a Austrália é um país que foi colonizado pela Inglaterra, a gente vai falar um pouco dessa história. E também o deserto de Gibson, que também ficam nessa zona aí mais amarelinha. Em relação a que é vegetação, desculpa, deixa eu até arrumar. Mais fácil até arrumar agora, porque senão depois eu esqueço. Cadê? Vegetação. Sobre vegetação da Austrália, a gente tem, lembrando que é sempre um acompanhamento com o clima, né? Então, áreas de clima temperado, floresta temperada. Áreas de clima tropical, floresta tropical. Áreas de clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea. Áreas de deserto, vegetação desértica, né? Então, a gente sempre tem essa correlação entre clima e vegetação. E sobre a fauna, devido, de novo, a essa explicação aí do isolamento territorial australiano, a gente tem espécies animais que só existem na Austrália, né? O que o professor Aziz Absaber vai chamar de refúgios, né? Refúgios de outras eras, de outros períodos do planeta Terra, que a gente encontra hoje no mundo todo. A Austrália é um grande refúgio com espécies da fauna especificamente australianos. É exemplo do canguru, é exemplo do ornitorrinco. Esse ratinho aqui embaixo, muito fofinho, é o coca, né, que é um marsupial também, é um roedor, e o koala, né, todas espécies endêmicas, né, 80% dos animais da Oceania são endêmicos, ou seja, só existem na Oceania, por causa desse isolamento territorial devido ao processo de separação dos continentes. Beleza? Uma curiosidade, ó, o nosso gambá é um primo do canguru, né? O nosso gambá também é um marsupial, é um primo distante do canguru. Isso prova, teoricamente, né, ou pelo menos dá margem à teoria de que os países, os continentes, eram próximos uns dos outros, porque a gente tem dentro, não lembro se é família, se é espécie, no termo de biologia, mas dentro desse ramo aí, desses animais, a gente tem uma certa compartimentação biológica entre o nosso gambá e o canguru australiano. Tá bom? Aqui é a Austrália.
Sobre Nova Zelândia. A Nova Zelândia é muito pequenininha, é um território muito pequeno, né? E tem regiões altas, né? Dentro, principalmente no meio da Nova Zelândia, regiões muito altas aí, territórios, montes com mais de 3.000 metros de altitudes. Para quem gosta de Senhor dos Anéis, já viu Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis foi filmado na Nova Zelândia, porque tem paisagens maravilhosas, né? Aqueles vales, aquelas falésias, onde os barquinhos andam no meio de dois paredões. A Nova Zelândia, inclusive, tem uma economia muito voltada para o turismo por causa dessas paisagens. Mas então a gente tem uma grande cordilheira que corta principalmente essa ilha sul, né? A Canterbury Plains, falei bonito agora. Ao sul, a gente também tem alguns Alpes. Na ilha aqui do norte, destaca-se essa grande não, mas é uma elevação vulcânica, né? E também nesta região a gente tem o Lago Taupo, que é formado a partir de crateras vulcânicas, lembrando novamente toda a atividade sísmica e vulcânica que a gente tem na Oceania. Sobre o clima é um temperado oceânico, é um território pequenininho, ele não é tão largo, né? Ele é muito estreito também, então o mar ele vai influenciar muito no clima australiano. A temperatura varia de 0 no inverno a chegar até 20 graus, 25 graus no verão, tá? As temperaturas ao norte são maiores, porque estão mais próximas ao Equador, enquanto que as ilhas ao sul, né, a gente tem uma ilha ao norte, uma ilha ao sul, são um pouco menores devido às correntes marítimas que vêm principalmente da Antártica, tá? Então a gente tem verões secos, invernos também secos, tá? Embora o clima aí, esse é o climograma, mostra uma variação climática alta no verão, baixa no inverno, uma precipitação até que alta, chegando a 150, né, milímetros por ano, ou no mês, no caso, mas essas regiões, principalmente no litoral, que estão próximas aos oceanos, tá bom? E sobre a vegetação da Nova Zelândia, a gente tem algumas curiosidades também, né? Inclusive, o kiwi e a samambaia são nativas da Nova Zelândia, né? Eu descobri isso esse ano também. Né? O kiwi e a samambaia são nativos da vegetação da Nova Zelândia. Inclusive, a samambaia, essa samambaia aqui, ela é símbolo nacional, ela estampa várias, inclusive, se não me engano, a bandeira da Nova Zelândia não, mas é o uniforme dos jogadores de futebol, de rugby. Normalmente as confederações de esporte utilizam essa folhinha aqui dessa samambaia como símbolo nacional, tá? A gente tem florestas temperadas, principalmente, né? Espalhadas pela Nova Zelândia, nas altas altitudes, menos vegetação, nas áreas mais planas, um pouquinho mais de vegetação. Tá bom? Eu sempre passo mais rápido a parte física, mesmo só para dar um gostinho, tá? Sobre sociedade, vamos lá. Sociedade, população e economia, a gente vai falar agora, nessa segunda parte da aula. A Austrália e Nova Zelândia foram colônias britânicas, né? Foram colonizadas pela Inglaterra. Nos séculos 18 e 19, a Austrália, principalmente, ela foi uma colônia penal do Reino Unido, né? O Império Britânico mandava os prisioneiros ingleses para cumprir sua pena na Austrália, tá? Isso, inclusive, mostra um pouquinho todo o processo de ocupação da Oceania, tá? A gente teve, num primeiro momento, um índice de violência, um índice de extermínio até dos povos indígenas, a gente pode relacionar, porque basicamente todos os criminosos britânicos iam para essa parte do mundo, tá? Eram então uma ilha penal do Reino Unido. A Oceania ela foi o último continente a ser descoberto, e aí ela foi apelidada de Novíssimo Mundo, né? O Novo Mundo é a América, descoberta ali no século XVI, e lá no século XVIII, XIX, XVIII, principalmente, a gente vai ter a descoberta da Oceania, por isso chamado de Novíssimo Mundo, tá? Hoje, a Austrália, falando de Austrália, é uma federação, adota o sistema parlamentarista, né? Inclusive, tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia, elas têm como chefe de Estado a Rainha Elizabeth, né? Eles ainda têm uma relação forte com a coroa britânica. Então, o chefe de Estado é a Rainha Elizabeth, que na verdade é chefe de Estado de vários países, né, que ainda tem relação com o Reino Unido, e o chefe de governo é o primeiro-ministro, tudo bem?
A independência da Austrália ocorre em 1901, mas em 1949 ela começa a fazer parte da Commonwealth, né? A Commonwealth é a comunidade britânica das nações, todos os países que foram colonizados pela Inglaterra, ou pelo menos boa parte deles, fazem parte da Commonwealth, que é a comunidade britânica das nações. Austrália e Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia fazem parte aí da Commonwealth, tá? Para quem tem Netflix, não sei se vocês assistem The Crown, a série que fala sobre a coroa britânica, né? Eu gosto muito da série, acho ela muito bem produzida. Embora seja fútil, eu reconheço, é uma série fútil. Falar de realeza britânica é uma futilidade, não é mesmo? Sim, não, do Reino Unido não, mas eles fazem parte dessa organização das ex-colônias britânicas, tá? Reino Unido é Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, tá? Eles fazem parte da comunidade britânica, não do Reino Unido, tá bom? Tá falando de The Crown? The Crown mostra um pouquinho essa relação da coroa com a Commonwealth. Nessa temporada última agora que estreou, tem um episódio inteiro que fala sobre a Commonwealth. E nas outras temporadas também a Rainha Elizabeth mostra ela fazendo viagens aos países para tentar, né, organizar uma coesão social entre as nações, embora o processo de exploração tenha sido muito grande, né? Mas é bem legal ver essas questões políticas dentro das ex-colônias britânicas, tá bom? Os Estados Unidos, por exemplo, não faz parte da Commonwealth, né? Mas é a principal ex-colônia britânica, não tem nenhuma relação mais com a Inglaterra. Essa comunidade tem ligação à economia, como funciona mais ou menos? É mais um órgão de representação. Na verdade, ele não tem muita função econômica nem política, tá? Mas é mais uma organização de apoio. Os países se apoiam mutuamente, tá? Inclusive, nesse episódio que eu falei de The Crown, nessa temporada, era um episódio sobre o apartheid na África do Sul, né? E aí, como a coroa britânica, junto com os outros países da comunidade, pressionaram o governo sul-africano para acabar com o regime do apartheid. Então, ela tem uma simbologia importante, tá? Mas não é muito econômica, nem muito política, ela é mais uma representação, né? É um ego, eu digo que é um ego da coroa britânica, né? De ainda ter uma relação com essas ex-colônias. Tá bom? Commonwealth. E sobre a Nova Zelândia passa a ser um estado independente a partir de 1947, né? Independente do Império Britânico. O sistema adotado é o mesmo, né? É frufru, eu concordo. O sistema político adotado é o mesmo, o chefe de Estado é a Rainha Elizabeth, o chefe de governo é o primeiro-ministro, né? Inclusive, a Austrália tem a primeira-ministra, esqueci o nome dela. Primeira-ministra. Ela tem um nome estranho. Mas ela está sendo muito elogiada por causa das ações do coronavírus, né? Eu coloquei Austrália, Nova Zelândia. Cadê? Jacinda Ardern. Ela foi é uma líder, foi reeleita agora por grande maioria nos votos na Nova Zelândia. Ela é muito popular, ela tem um pulso firme e estava sendo muito elogiada devido às ações de combate ao coronavírus, tá? Então, o sistema político é o mesmo. E aí, a Austrália e Nova Zelândia também possuem excelentes indicadores sociais. São países desenvolvidos, né? Aliás, a Austrália e Nova Zelândia são os únicos países aqui do hemisfério sul que fazem parte do hemisfério norte, né? Olha que louco. Geograficamente são do hemisfério sul, mas socialmente, politicamente, eles são do hemisfério norte, porque são países desenvolvidos, né? Aquele mapa que a gente tem, que pega a América do Norte, a Austrália, quando chega no Japão, ele vai para baixo, né? A linhazinha, porque esses países são do hemisfério norte, tá bom? O IDH australiano é um dos maiores do mundo, 9,38. O IDH da Nova Zelândia também, 9,21. Porém, o continente não apresenta boas condições de vida em todos os países. Como eu disse, as outras ilhas, né, são países pobres, são países subdesenvolvidos, que precisam ainda de muita ajuda de países asiáticos ou mesmo da Austrália e da Nova Zelândia.
Aqui tem uma tabela dos IDHs, né? A gente tem, então, IDH muito alto de Austrália e de Nova Zelândia, um IDH alto ainda de Fiji, de Tonga, que são países ali da Melanésia, desculpa, um IDH baixo de Kiribati e Vanuatu, e um IDH baixo de Ilha Salomão e Papua Nova Guiné, né? Então, vai de 0,91 aqui na Austrália para 0,54 de Papua Nova Guiné. A diferença, então, socioeconômica, tirando a Austrália e Nova Zelândia, é muito grande. Os países, o resto dos países, são muito pobres. Tá bom? Cadê? População. E aí, como eu estava falando lá no começo da aula, a população da Nova Zelândia, ela apresenta aí, da Nova Zelândia não, da Oceania de modo geral, 37 milhões de habitantes. É o continente com o menor número de habitantes também. Dentro desses 37, 25 milhões são australianos. E aí, como a Austrália, né, acaba tendo uma grande importância na relação populacional, na relação territorial, na relação da economia, que a gente vai ver também. A Austrália e Nova Zelândia predominam, né, esses dois países vão predominar descendentes de europeus devido à colonização, enquanto os outros países, a população predominante é nativa, né. Então, tirando a Austrália e Nova Zelândia, que tem descendentes de europeus, de ingleses, de outros países também da Europa, inclusive a Austrália recebe muitos turistas, né, boa parte da população australiana é de turistas, né, tem muitos brasileiros na Austrália, mas também ingleses, americanos que vão para a Austrália, acabam ficando na Austrália, né? Mas os outros países ali da Oceania, predominantemente, têm a população nativa, né? Os descendentes de europeus compõem 70% da população neozelandesa, os maores, que são os nativos originários, 14%, e o restante é de imigrantes, então é 16% de imigrantes, tá? Já na Austrália, a Austrália era ocupada pelos aborígenes esses aqui de baixo, nativamente, tá? Em cima são os maores, embaixo os aborígenes. Só que eles foram dizimados, e aí a gente pode fazer até um paralelo, uma relação com o processo de colonização na América e com o processo de colonização na Oceania, né? Boa parte das populações nativas foram dizimadas, sofreram genocídios, né? Inclusive aqui a questão dos aborígenes na Austrália também. O massacre dos povos nativos gerou grande migração desses povos para o interior do país. Então, o interior do país, que não é tão povoado devido às condições climáticas, na Austrália, que tem deserto, a importância aí do deserto, né? Que tem deserto, que tem áreas altas também, não é ocupada pela população branca, mas é ocupada pela população de nativos, tá? E esse processo acabou enfraquecendo a cultura, né? Além de um genocídio étnico, houve um genocídio cultural também na Austrália, né? De extermínio da cultura, de extermínio da população, de extermínio dos costumes dos aborígenes também, tá? E ainda hoje os aborígenes são vítimas de preconceito, de segregação racial, segregação social, e representam apenas 2% da população, né? Tem um dado muito interessante na Austrália, que, assim, a maior parte da população carcerária australiana, ou seja, dos presos, é composta por aborígenes, né? Aqui a gente pode dizer o mesmo na América do Sul, no Brasil, a maior parte da população carcerária aqui no Brasil é composta por negros, pobres, né? Então a gente faz essa relação entre os dois continentes, porque o processo de colonização foi muito parecido, tá? Eles ainda sofrem muito com o preconceito, com a segregação social, com a segregação racial e com menos direitos do que a população branca, tá? Não chegou a ter um regime de apartheid, como houve na África do Sul, em relação à população negra, né? Mas não foi institucionalizado, mas chegou a existir sim uma segregação social dos povos nativos na Austrália, tá? Isso na Austrália. Na Nova Zelândia, antes da chegada, ainda falando de Austrália, existiam 300 mil pessoas na Austrália, né, de nativos, divididas em mais de 500 grupos étnicos. 300 mil nativos, distribuídos em 500 grupos étnicos, e mais de 300 línguas, né? Muito parecido aqui com a América do Sul, né?
mais de 300 línguas também, vários grupos étnicos. Hoje restam apenas 200 línguas, e desde a ocupação inglesa existiram leis que discriminavam as populações tradicionais, né? Algumas existem ainda hoje, então esse processo aí de segregação, de preconceito ainda existe atualmente na Austrália. Entre 1910 e 1970, existiu uma lei discriminatória de branqueamento da população, como ocorreu no Brasil, né? A chegada dos imigrantes aqui no Brasil foi um processo de embranquecimento da população, certo? Por causa do processo de abolição da escravatura tinha acabado de ser desenvolvido, o governo brasileiro, então, começa a incentivar a vinda de imigrantes para haver um branqueamento da população. Aconteceu a mesma coisa na Austrália. Inclusive, leis que permitiam o sequestro de crianças aborígenes para serem educadas de acordo com a cultura ocidental. Aí a questão do genocídio cultural, não só do genocídio étnico, mas também do genocídio cultural, tá bom? Comparado aos brancos, os salários dos aborígenes na Austrália, os nativos, são mais baixos, existe maior taxa de desemprego, maior taxa de mortalidade infantil, e só em 2008, ou seja, 12 anos atrás, só em 2008, o primeiro-ministro australiano fez um histórico pedido de perdão aos aborígenes pelas injustiças cometidas durante a colonização, né? Mas ainda existe ainda muita diferença entre a população branca e a população nativa, a população aborígene na Austrália, tá? Então, a gente fala, a Austrália é um país desenvolvido, a Austrália é um país rico, sim, mas tem muitos problemas sociais, como a gente pode ver também em relação, principalmente, à população nativa. Beleza? Dúvidas, população? Em relação à Nova Zelândia, eu não coloquei aqui, não sei porquê, mas em relação à Nova Zelândia, claro, também deve ter tido todo esse processo aí, mas hoje existe uma valorização da cultura maori na Nova Zelândia, né? Não sei se vocês já viram aquela haka, que é aquela dança que a seleção de rugby da Nova Zelândia faz no começo dos jogos, né? Que é uma dança maori de guerra. Existe toda uma valorização atual da cultura maori dentro da Nova Zelândia, tá? É bem legal. Quem nunca viu, coloca no YouTube, haka. Haka se não me engano, é assim, haka. Maori. A seleção neozelandesa de rugby é a melhor do mundo, né? Que tem mais títulos mundiais e etc. Eu, inclusive, joguei rugby na faculdade. Quando eu estava na faculdade, eu joguei um pouquinho de rugby. Um esporte bem violento. A gente dizia que se você não sangrasse durante a partida, você não estava jogando rugby. É legal, mas não é para todo mundo, tá bom? Então, aí, população na Oceania. E sobre economia, a maior parte das ilhas do Pacífico, como eu disse, as pequenas ilhas ali da Micronésia, da Melanésia, são baseadas na agricultura, né? Principalmente na agricultura de exportação. Não só na agricultura, também na mineração e na pesca, né? Por estarem no Pacífico, a pesca acaba sendo uma atividade econômica importante. Principais gêneros agrícolas: frutas tropicais, porque eles estão ali numa latitude tropical, cana-de-açúcar e café, né? Muitas ilhas ali produzem cana e café, embora não em larga escala, mas acabam produzindo uma pequena quantidade que vai principalmente para a troca deles mesmos, né? Há também uma grande atividade de extração de minérios, ouro, cobre e petróleo, ali no Oceano Pacífico. O turismo vai se destacar, né, essas águas aí branquinhas, azuis, verdes, da Oceania. A gente tem resorts, hotéis de luxo nessa região, ilhas todas, né, que são hotéis, ou seja, o hotel ocupa a ilha toda, são muito caros. As celebridades brasileiras adoram ir para a Oceania, né? Passar férias. E a gente vai ter um destaque aí da economia australiana e da economia da Nova Zelândia, tá? Sobre a Austrália, a gente tem uma grande riqueza mineral. A Austrália explora muito, né, a extração mineral, devido à sua grande extensão de território. A gente tem vários climas, vários solos, várias vegetações, como a gente viu,
Isso também vai beneficiar a Austrália em relação à exportação de produtos agrícolas, principalmente commodities, né? A gente fala da soja, por exemplo, que a China compra do Brasil, mas a China vem investindo também em produções de soja na Austrália. Por quê? Porque está muito mais próximo, é muito mais vantajoso para a China comprar soja da Austrália do que comprar soja do Brasil, que está do outro lado do mundo, né? Então, muitos investimentos chineses dentro da Austrália, principalmente no setor agropecuário, principalmente na produção de soja. Tá? A China vem, né, tentando descobrir novas regiões de investimento, porque ela tem uma política de segurança alimentar, uma política de segurança econômica, né, e ela vem realmente investindo em vários continentes ao redor do mundo. Essa proximidade com os países asiáticos, não só com a China, mas com o Japão, com a Singapura, com o Sudeste Asiático, vai favorecer essa economia australiana, né? Então, a economia australiana é muito ligada ali os países da Ásia, principalmente China, Japão e Sudeste Asiático. O setor industrial também vai se destacar. A gente tem indústrias que vão beneficiar esses produtos agrícolas, né? Produtos alimentícios, indústria têxtil também, muito grande dentro da Austrália, indústria de minerais, a petroquímica, devido à extração de petróleo, siderúrgica, metalúrgica, e a Austrália também tem um grande parque tecnológico. A gente tem aí grandes universidades na Austrália, Universidade de Sydney, Universidade de Canberra, né? Inclusive, a capital da Austrália não é Sydney, para vocês lembrarem aí, não é Sydney, a capital da Austrália é Canberra. Opa, não estava escrevendo. Canberra. Sempre pensa que é Sydney e não é Canberra. Tá, então a Austrália também vem investindo em grande tecnologia, é um país desenvolvido, tem dinheiro, tem um alto IDH, então tem como investir em alta tecnologia. Beleza? E sobre Nova Zelândia, a Nova Zelândia também apresenta um alto grau de industrialização, embora o território seja menorzinho, a gente tem poucas grandes cidades na Nova Zelândia, né? O país também se destaca na criação pecuária, né? Inclusive ovinos, bovinos, suínos, inclusive criação de ovelhas para extração de lã, também pecuária de corte, pecuária de leite, né? Pecuária laticínea. Outro destaque na economia são as reservas de petróleo, de carvão e de gás natural, muito importante para a economia da Nova Zelândia, e aí um contraponto com o Japão, por exemplo. A Nova Zelândia tem basicamente o mesmo território que o Japão. Só que o Japão não tem recursos naturais, a Nova Zelândia já tem recursos naturais. Né? É muito louco como eles ocupam basicamente a mesma região, um ao norte, outro ao sul, e as diferenças são muito grandes em relação ao relevo, à geologia. Tá? E aí, como eu disse lá no começo também, as belezas naturais da Nova Zelândia vão atrair milhares de turistas. Né? A Nova Zelândia tem um turismo muito forte, né? Turismo dos rios, de praias também, turismo dos vales, esses fundos de vales que eu falei para vocês. Falei Senhor dos Anéis, que foi gravado, inclusive existem sets do Senhor dos Anéis, a Vila dos Hobbits ainda está lá e recebe turistas do mundo todo, né, na Nova Zelândia. Então, o turismo também é acaba sendo um setor da economia que vai atrair grandes receitas financeiras. E num país pequenininho, ter o turismo como grande atividade econômica é muito bom, né? Porque acaba diversificando todas essas atividades. Beleza, gente? Acabou. Eu acabei cedo hoje. Dúvidas? Tranquilo? Então é isso, galera. Acabei cedo, acho que eu corri um pouco, mas deu para entender. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Eu vou postar lá os exercícios, a aula, os slides, e aí semana que vem eu aviso vocês como vai ser. Eu vou tentar trocar horário, mas eu vou avisando, tá bom? A cena é pequena, né? Então ela ficou menor, verdade. Tá, semana que vem, Antártica. Antártica tem bastante coisa para falar, parece que não, mas tem bastante coisa para falar sim. Obrigado, gente. É isso. Boa sexta, bom final de semana aí. Qualquer coisa, vocês me chamam.
eu aviso, pode deixar, tá? Tchau pra vocês. De nada. Tchau, tchau.